E em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, a desembargadora Ivana Davi, do Tribunal de Justiça de São Paulo, criticou a declaração do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Ele disse que a polícia prende mal e aí o judiciário é obrigado a soltar. Ela afirmou que em seus 34 anos como juíza, nunca havia uma crise de segurança pública tão grande como a de hoje e que o principal responsável é o Estado, que não tem sido capaz de dar respostas efetivas. Nessa reportagem, inclusive, os jornalistas apuraram que desde que as audiências de custódia foram implementadas no país, em 2015, cerca de 1,7 milhão de análises de prisão foram feitas e em aproximadamente 40% dos casos o criminoso recebeu a liberdade. Para a magistrada, nem o judiciário nem a polícia podem ser culpados pela alta da criminalidade. Mas Ivana reconheceu que, enquanto a justiça mata um leão por dia, as forças de segurança matam um leão por hora, pedindo mais rigor da lei para punir os criminosos que forem presos. Chamar o Roberto Mota, trazer, claro, a análise sobre essa campanha lançada pela Jovem Pan. Chega, uma campanha muito importante e em destaque essa declaração da Ivana Davi, inclusive uma jurista muito respeitada, integrante do TJ Paulista, e é preciso olhar para essa declaração dela e observar um pouco esse movimento que tem crescido, né, Mota? Um movimento de muitos que apontam o dedo, culpando sempre a polícia por tudo. A polícia, que tanto faz para a nossa sociedade, é muito injustiçada, né, Mota? Eu tenho muito orgulho, Caniato, de trabalhar numa emissora que tenha coragem de colocar o dedo na ferida. Não só colocar no ar a pauta mais importante para todos os brasileiros, mas explicar o que está acontecendo. E não se refugiar naqueles clichês que são geralmente usados pela maioria da mídia quando fala do crime, porque não tem coragem de explicar o que realmente está acontecendo, uma coragem que a Jovem Pan sempre teve e que eu encontrei aqui desde o primeiro dia. Então, é com imenso orgulho que eu vejo o lançamento dessa campanha, me dá uma enorme sensação de satisfação, porque, como eu sempre digo, para a gente ganhar essa luta contra a crise de criminalidade, a gente tem que ter as ideias certas. Não adianta achar que nós vamos vestir branco, soltar pombinhas, dar as mãos e cantar Imagine, como o Cristiano Beraldo sempre lembra aqui, e os bandidos vão sair correndo. A desembargadora acertou no alvo. Combate ao crime é uma das missões essenciais do Estado, Estado com E maiúsculo. É inconcebível que uma parte do Estado decida atrapalhar outra parte do Estado que está combatendo o crime. Como eu já expliquei aqui, isso acontece por uma combinação de 4 Is: ingenuidade, ignorância, ideologia e interesses. Você, Dávila, chega de violência, a campanha lançada pela Jovem Pan News e a manifestação de várias autoridades, Ivana Davi ainda repercutindo a fala do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Dávila. Uma campanha muito oportuna, porque o que nós precisamos é mobilizar a sociedade civil, mobilizar as pessoas para criar esse senso de urgência. A segurança pública é o que tira o sono de todo brasileiro. E não é possível que o Estado, esse Estado com E maiúsculo que o Mota mencionou, vem reagindo de forma tão lenta e de maneira tão incompetente, enquanto o crime organizado prolifera de uma maneira extraordinária, cada vez mais se infiltrando nos negócios legais, nos negócios lícitos da sociedade, infiltrando na justiça, na política. A venda de sentenças que nós tivemos ultimamente no Mato Grosso é uma vergonha, um escândalo, e mostra o que está acontecendo. Então, o que precisa fazer é o que a Jovem Pan está fazendo, é mobilizar a opinião pública, criar o senso de urgência para que o Estado, isto é, a Justiça, o Congresso, os poderes executivos estaduais e federal, reajam com a velocidade necessária para endereçar
endereçar este problema crucial quem vem pagando o preço alto por ele, Caniato, é a população com vidas, com medo, com sustos. E não dá para continuarmos sendo o país que tem 43 mil assassinatos por ano e achar que é isso mesmo, a justiça vai devagarzinho, um culpa o outro. Essa história de um culpar o outro mostra infantilidade, não mostra seriedade para encarar os fatos, as evidências e enfrentar o problema. Por isso a Jovem Pan está de parabéns por essa campanha. A campanha vai ajudar a mobilizar a opinião, a criar celeridade no setor público e a fazer que o Estado reaja na velocidade necessária para enfrentar este problema que hoje é o maior pesadelo do país. Pois é, Jovem Pan News dando voz para a população, escutando os relatos das pessoas que já sofreram violência, foram alvos da criminalidade, e essa campanha, inclusive, tem o objetivo de levar para as autoridades informações que são fundamentais nesse enfrentamento, né, Cristiano Beraldo? É importante, inclusive, que os veículos de comunicação, né, as muitas empresas que trabalham com mídia nas diferentes plataformas, façam esse trabalho, né? Deem voz à população e ajudem, de alguma maneira, as autoridades. Pois é, Caniato, esse trabalho, essa iniciativa é fundamental, porque nós vivemos num país que sofre enormemente com a questão da criminalidade, que está espalhado por todas as cidades, em todos os lugares. Todo mundo hoje no Brasil vive com um maior ou menor grau de insegurança. Eu lembro, Caniato, quando em julho ou agosto do ano 2000, ou seja, há 25 anos, terminei a faculdade no Rio de Janeiro, me mudei para São Paulo, peguei meu carro financiado, pus tudo que eu tinha, roupas, coisas pessoais, tudo dentro do carro, saí do Rio de Janeiro, cruzei a rodovia Presidente Dutra, quando cheguei em São Paulo, no bairro do Pacaembu, parei, vieram 2 rapazes, me colocaram uma arma na cabeça e levaram meu carro embora com absolutamente tudo que eu tinha. E assim fui recepcionado em São Paulo. Comecei minha vida do zero e devendo as prestações do carro. Agora, de lá para cá, a situação só piorou. E só piorou porque existe um movimento que cada vez mais fica à vontade para demonizar a ação da polícia. Existe um entendimento, às vezes até por parte do próprio Ministério Público, não como instituição, mas algumas pessoas, de que a polícia, às vezes, é muito violenta, a polícia não pode ser tão dura assim no combate à criminalidade, há uma parcela de culpa da polícia, esse pensamento de que o bandido é um pobre coitado, é uma vítima, que ignora completamente a realidade dos fatos. Combate ao crime no Brasil não é coisa para quem fica com peninha de marginal, não. Hoje em dia, o crime tomou uma dimensão tão grande que é preciso ser encarado como uma guerra civil, onde o nosso país, a nossa cidade, o nosso país estão tomados por criminosos que não dão espaço para ninguém. Eles andam por aí com arma na cintura, certos de que sairão impunes dos crimes que cometem. E ainda tem gente que vai para a Avenida Paulista pedir o fim das polícias, Caniato. Ainda tem veículo de imprensa que fica apontando o dedo para o trabalho que está sendo feito no estado de São Paulo pelo secretário Guilherme Derrite, pelo delegado-geral Arthur Dian, por toda a polícia militar e tantas outras pessoas envolvidas. Agora, quando o prefeito Ricardo Nunes está ali no processo de transformar a Guarda Municipal em Polícia Municipal, não faltam aqueles que estão aí para reclamar, porque associam a polícia a coisas ruins. Quer dizer, que loucura é essa? Que insanidade é essa? Porque a violência que atinge todos nós aqui também os atingem seus filhos, seus pais, mas mesmo assim vivem num propósito de demonizar a polícia, que é algo incompreensível, a menos que haja um interesse obscuro por trás.
Então, é preciso aplaudir de pé essa iniciativa da Jovem Pan, que dará à luz esse cotidiano, essa rotina absurda que foi imposta aos paulistanos, e não só aos paulistanos, a todos os brasileiros, Canhato. Pois é, inclusive essa campanha da Jovem Pan tem absolutamente tudo a ver com essas declarações da magistrada do Tribunal de Justiça de São Paulo, a desembargadora Ivana Davi, dizendo que nunca tinha presenciado um medo generalizado entre a população. Segundo ela, a maior crise de segurança em 34 anos. E aí, Mota, é preciso refletir sobre causas, né? Eu acho que seria possível nós listarmos uma série de coisas, mas você, como grande estudioso e sempre compartilha os seus ensinamentos e aquilo que você observou ao longo da sua carreira, você atribui que no Brasil nós temos um ambiente tão fértil para o crescimento do crime em razão do quê? É a nossa legislação, são as posturas que vêm sendo tomadas pela nossa justiça, tem mais a ver com a falta de investimento nas polícias, ou é um pouco de tudo isso, hein, Mota? A origem da crise está nas ideias, Canhato. Ideias que vêm de uma interpretação marxista da criminalidade. É uma verdade assustadoramente simples, mas é isso mesmo. Desde 1984, quando foi publicada a última versão do Código Penal e da Lei de Execução Penal, é essa a visão que impera cada vez mais no sistema de justiça criminal brasileiro. Essa visão tem várias expressões. Existe o garantismo penal, você vai ouvir isso sendo muito elogiado por vários juristas brasileiros. O garantismo penal, ele se preocupa com os direitos do réu, exclusivamente. A vítima não entra na jogada, exceto quando o réu é criminoso político. Aí muda tudo, mas a gente está falando aqui de crime violento, aquele crime que nos assusta todos os dias. Então existe o garantismo penal, existe também a criminologia crítica. Criminologia crítica é uma aplicação no direito penal da teoria crítica dos marxistas da escola de Frankfurt. A criminologia crítica diz o seguinte: existe crime de rico e crime de pobre. Você não deve punir o crime de pobre, você só deve punir o crime de rico, e assim você faz a justiça social. O que é o crime de rico? Fraude financeira. A gente acabou de ver pelo caso da rachadinha que nem isso o Brasil pune. O que é crime de pobre? É o crime violento, o assalto, sequestro, homicídio, estupro. A criminologia crítica diz que você não deve punir isso, porque é crime de pobre. E por último, tem uma outra corrente. Eu sei que muita gente não acredita quando eu falo isso, mas é verdade, pesquisa na internet. Há inúmeros juristas brasileiros, inclusive no Estado brasileiro, que defendem o abolicionismo penal. Sabe o que significa isso? Acabar com umas prisões. Ué, Mota, mas então, o que você vai fazer com um sujeito que joga a filha da janela do apartamento? O que você vai fazer com uma pessoa que manda matar os pais à paulada? Os abolicionistas têm umas teorias complicadas, eles falam da ressocialização, da reinserção na sociedade. Lógico, a menos que o seu crime seja pichar uma estátua com batom. Aí os abolicionistas penais somem os garantistas, acaba a criminologia crítica. Mas é isso, Canhato. Isso afeta a legislação, isso afeta a cabeça dos magistrados, porque eles entram na escola de direito, desde o primeiro ano eles aprendem, o criminoso é um pobre coitado, uma vítima da sociedade capitalista. Isso afeta o Ministério Público, a Defensoria, acaba afetando a polícia e o sistema prisional. Por isso é que quando a gente faz uma campanha para levar informação para as pessoas, como a Jovem Pan está fazendo agora, o potencial disso é fantástico. Basta o Congresso Nacional tomar consciência do que está acontecendo no Brasil, resolver encarar esse problema de frente, com 2 ou 3 modificações na lei, a gente passa desse quadro de pânico em que a gente está hoje para um quadro onde a gente pode andar na rua sem ter que olhar por cima do ombro toda hora. Programa Os Pingos nos Is, recebendo as pessoas que também
nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, estamos destacando uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo, uma entrevista que foi feita com a Ivana Davi. Ela é desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo e ela diz o seguinte, inclusive, a reportagem traz e estampa essa manifestação da magistrada, que ela é juíza há 34 anos e nunca viu uma insegurança pública como a de hoje. E aí, viu, Dávila, no meio da reportagem, em dado momento, a reportagem destaca a questão que envolve as audiências de custódia, que foram implementadas em 2015, e aí um recorte no número de audiências que resultam com a liberdade para aqueles que foram pegos, a liberdade concedida aos criminosos ou aqueles que foram presos pelas forças policiais. 39,4%, arredondando, 40% de todos aqueles pegos pela polícia são liberados na audiência de custódia. Claro que a gente pode elencar uma série de elementos, fatores que colaboram para essa sensação de insegurança e também de impunidade. Agora, o aspecto que envolve as audiências de custódia, ele é muito importante que a gente destaque e traga exatamente quais são os problemas que envolvem esse dispositivo, né, Dávila? É verdade, Caniato, mas eu vou pegar o gancho do Mota para chegar na audiência de custódia. Claro. Quando as ideias são erradas, elas causam 3 problemas. Primeiro, são leis brandas, justamente como a audiência de custódia, saidinha e tantas outras leis brandas que tratam o criminoso como essa vítima da sociedade. O segundo problema é a impunidade. E esse afeta diretamente a justiça, porque, no fundo, quem solta criminoso é a justiça. Não adianta a polícia prender se a justiça solta, né? E o terceiro é a falta de investimento no setor público. Então, são 3 coisas: falta de investimento, leis brandas e impunidade. Então, a audiência de custódia, o que acontece? Cristiano Beraldo sempre traz esse ponto. O Brasil precisa construir presídios e muito presídio. O Brasil tem uma deficiência em número de vagas absurda. Então, o que acontece? Chega na audiência de custódia, uma das desculpas para soltar bandido é que não tem local na prisão para colocar na cadeia, porque não tem presídio. Então precisa fazer as 3 coisas, precisa aumentar o investimento, construir rapidamente presídios no Brasil, que tem esse déficit gigantesco. Precisamos ter leis mais duras, uma delas que nós sempre defendemos aqui nos Pingos nos Is, é uma lei de execução penal que faça que o criminoso cumpra integralmente a pena, não tem saidinha, não tem deixa de custódia, pegou, está na cadeia, e principalmente com crimes recorrentes, né? Então, se nós tivermos leis fortes, investimento público, aí nós vamos combater o terceiro problema, que é a impunidade. Aí não tem mais por que a justiça soltar. Então precisa ter ideias certas e focar nesses 3 grandes pilares: impunidade, lei branda e falta de investimento público.